Sempre acreditei em Deus, mas não sou o tipo que vai à igreja todo domingo. Só na missa de Páscoa ou no Natal. Claro, tudo isso foi antes do acidente. Um motorista bêbado que me fez bater a minha Honda, esmagando-a até metade do seu tamanho. Não lembro muito do acidente e nem da minha estadia no hospital. Mas o que aconteceu depois, isso eu nunca vou esquecer. Em um momento eu estava dirigindo pela Avenida Rose preocupado com a vida cotidiana. No próximo segundo tudo ficou escuro e uma sensação de peso tomou conta de mim. Senti que algo estava errado. Quando acordei, vi uma luz brilhante no fundo de um túnel. Eu sabia o que tinha acontecido. Eu estava morto. Mas ao contrário do que imaginava, não senti medo. Sabia que havia sido uma boa pessoa, que tratei minha família com carinho. Então, decidi caminhar em direção à luz. De repente, minha visão clareou e percebi que tinha um corpo físico. Minha pele estava lisa, sem as marcas de dias de trabalho pesado. Eu parecia mais jovem, talvez uns 10 anos mais novo. Olhei ao redor e tudo o que vi foi um vasto espaço branco sem fim. Foi quando ouvi uma voz. Ei, você vem também? Era uma voz calma, quase engraçada. Quando olhei, vi uma silhueta à minha direita, vestida com uma camisa branca e calças largas com um moicano roxo escuro. Ele parecia fora do lugar. A voz me surpreendeu, mas a curiosidade me fez dar um passo à frente. Oi, você vem também? A voz parecia tranquila, quase irreconhecível, quando os meus olhos se ajustaram à luz intensa. Consegui distinguir melhor a silhueta à minha frente. Era um homem jovem, com um moicano roxo escuro. Ele estava usando uma camisa branca larga e calças largas, como se estivesse em um show de rock dos anos 2000. Algo sobre ele parecia fora de lugar. Você pode me ouvir agora? Ele perguntou novamente com um tom irreverente, como se estivesse se divertindo. Não sabia o que responder. Eu estava em um lugar completamente branco, sem fim, com um estranho de moicano e o que mais me assustava. Eu sabia que estava morto, mas de alguma forma eu não sentia medo. Eu sentia algo como uma estranha tranquilidade. Quem é você? Perguntei, tentando ignorar o medo que começava a se formar dentro de mim. Daniel, ele respondeu com um sorriso. Eu sou o seu guia. O paraíso não é bem o que te ensinaram, você vai ver. Eu olhei ao redor, tentando encontrar algo que me desse uma pista sobre onde eu estava, mas tudo o que via era uma imensa brancura, sem limites, sem forma. O que ele queria dizer com "não é o que te ensinaram"? O que ele estava me escondendo? E você? Está no paraíso? Eu perguntei, tentando quebrar o silêncio constrangedor. Daniel deu de ombros como se a pergunta não tivesse importância. Eu? Não. Isso aqui não é bem o paraíso. Vamos caminhar. Você vai entender logo mais. E foi quando ele me levou até o que parecia ser uma parede invisível que, de repente, surgiu diante de nós. Eu não sabia o que era, mas sabia que algo estava errado. Eu segui Daniel, o moicano roxo, pela imensidão branca que parecia não ter fim. À medida que andávamos, o lugar ao nosso redor parecia mudar. Não era mais só um vazio branco. Agora, podíamos ver pilares gigantes de mármore que se erguiam em direção ao céu. Uma sensação de vertigem tomou conta de mim, como se estivéssemos entrando em um espaço que desafiava as leis da física. Daniel caminhava à frente, sem pressa. Eu queria perguntar o que estava acontecendo, mas algo na forma como ele se comportava me fez segurar as perguntas. Ele parecia estar em casa nesse lugar estranho, como se já estivesse acostumado com tudo aquilo. Foi então que as paredes começaram a surgir ao nosso redor. Não uma parede comum, mas algo que parecia ser feito de pura luz, brilhando com uma intensidade que eu mal podia olhar diretamente. Eu tentei entender o que era aquilo, mas as palavras pareciam escapar da minha mente. Ele apenas olhou para mim e sorriu de maneira tranquila. Bem-vindo à Cidade de Prata, disse ele. Aqui o tempo não significa nada. O que ele estava querendo dizer? A Cidade de Prata? Como era possível que eu estivesse em um lugar assim depois de morrer? Eu estava
começando a me sentir como se tivesse entrado em uma versão distorcida da realidade, onde as regras não se aplicavam mais. O som dos meus passos ecoava pelas ruas vazias, e tudo o que eu via era uma série de prédios reluzentes, como se o lugar fosse feito de metal polido. Mas não havia ninguém por perto. Onde estão as pessoas? Perguntei, finalmente incapaz de me segurar. Daniel olhou para os altos edifícios de prata e por um momento seu olhar parecia distante. Aqui as pessoas não estão mais onde você as espera. Elas estão em outro lugar. Daniel começou a andar em direção a uma das enormes torres de prata, me guiando sem dizer uma palavra. Eu o segui, mas minha mente estava em um turbilhão. O que ele quis dizer com "as pessoas estão em outro lugar"? Onde estamos? E o que significava aquele lugar estranho, onde nada parecia fazer sentido? Conforme nos aproximávamos de uma das torres, notei que a cidade estava vazia. Não havia ninguém. Aquelas enormes estruturas de prata estavam desertas, e a luz intensa parecia refletir em tudo ao nosso redor, criando uma sensação de vazio e desolação. Eu olhei ao redor, tentando entender. Como algo tão grandioso e futurista poderia ser tão desabitado? Por que estamos aqui, Daniel? Perguntei, a ansiedade tomando conta de mim. O que está acontecendo? Daniel olhou para mim com uma expressão séria. Você vai entender em breve. Mas primeiro, precisamos passar por esse lugar. É o único caminho. Ele apontou para uma entrada imponente na base da torre. A porta, se é que podia ser chamada assim, parecia feita de uma luz branca pulsante como se estivesse viva. À medida que nos aproximávamos, um som baixo e constante começou a emanar da porta. Era uma vibração, como se algo estivesse sendo guardado ali. Você vai ver logo o que está sendo guardado, Daniel disse como se soubesse que eu estava me perguntando sobre isso. Mas lembre-se, o que está atrás dessa porta não é para ser entendido de imediato. E com um gesto simples ele tocou a porta. Imediatamente ela se abriu, revelando um corredor ainda mais brilhante. O que estava dentro daquela torre? A porta pulsante se abriu diante de nós, revelando um corredor iluminado por uma luz forte e branca, como se o próprio espaço fosse feito de energia pura. Eu não sabia o que esperar, mas, à medida que avançávamos, um frio percorreu minha espinha. O corredor parecia infinito, sem fim, e as paredes reluziam com um brilho metálico, como se estivessem vivas. Daniel andava à frente sem se importar com a minha apreensão. Sua calma parecia contrária à minha crescente ansiedade. O que está por trás dessa porta, Daniel? Eu perguntei novamente, sentindo uma pressão crescente no peito. Você vai entender logo, mas só depois de passar por aqui. Ele respondeu sem se virar. Enquanto caminhávamos, as sombras nas paredes pareciam se mover, como se algo estivesse observando. Eu tentei olhar ao redor, mas as luzes intensas ao meu redor me cegavam, me fazendo sentir como se estivesse sendo conduzido para algo muito maior que eu, algo além da minha compreensão. Quando chegamos ao final do corredor, uma segunda porta surgiu diante de nós, ainda mais imponente que a primeira. Ela não se abria automaticamente como a anterior. Havia um alarme sutil no ar, uma sensação de que estávamos sendo testados. Daniel se virou para mim e sorriu. Este é o verdadeiro portão. O que está por trás dele é o que você precisa ver. Prepare-se. Eu respirei fundo, tentando controlar o medo que estava crescendo em meu peito. O que eu estava prestes a descobrir? E por que Daniel parecia tão calmo, como se já tivesse passado por tudo aquilo antes? Daniel se aproximou da segunda porta e, com um gesto tranquilo, tocou-a. A porta se abriu lentamente, revelando uma sala vasta, tão grande que minha visão mal conseguia alcançar os limites. A luz intensa e branca que inundava o lugar parecia refletir de todas as superfícies. O ar estava frio, e eu podia sentir uma pressão crescente à medida que entrava na sala. No centro da sala, uma enorme esfera de luz flutuava. Não era como qualquer luz que eu já havia visto, mas uma energia pura, brilhante e quase hipnotizante. Eu estava fascinado e, ao mesmo tempo, aterrorizado. O que era aquilo? O que estava por trás daquela luz? Não se aproxime ainda, Daniel disse sem olhar para mim.
Você ainda não está pronto. Fiquei parado, observando a esfera. Era como se ela tivesse uma presença própria, algo que não podia ser descrito em palavras. Sentia como se fosse parte de algo maior, algo que não tinha entendimento. O que estava sendo guardado aqui? O que seria tão importante? Enquanto eu pensava, uma estranha sensação de déjà vu me invadiu. Já estive aqui antes? Já vi algo assim? Eu não sabia, mas minha mente estava começando a ficar sobrecarregada com as perguntas e respostas não respondidas. Daniel, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu perguntei, desesperado. Ele se virou lentamente com um olhar sério, mas também cansado. Isso, meu amigo, é a chave para o que você precisa entender. Mas para isso, você precisa primeiro perceber o que está sendo guardado. Eu estava prestes a perguntar mais quando a esfera começou a brilhar mais intensamente. Uma sensação de urgência tomou conta de mim. O que estava acontecendo? A esfera de luz diante de mim começou a brilhar com tanta intensidade que meus olhos se fecharam involuntariamente. Era como se ela estivesse absorvendo toda a energia ao meu redor, tornando o espaço ainda mais denso e impenetrável. Eu sentia como se estivesse sendo puxado para dentro dela, como se uma força invisível estivesse me chamando. Meu coração acelerou. O medo começou a tomar conta, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade avassaladora me impedia de me afastar. Daniel, o que está acontecendo? Eu perguntei com a voz trêmula. A pressão no meu peito aumentava, e tudo ao meu redor parecia desaparecer enquanto eu olhava fixamente para a luz. Ele estava em silêncio, como se estivesse esperando por algo. Eu olhei para ele, mas ele não se movia. Sua expressão estava vazia, quase distante. Você precisa ver isso por si mesmo, ele finalmente disse, sua voz mais calma do que nunca. De repente, a esfera começou a se fragmentar e pedaços de luz começaram a se espalhar pela sala. Não eram pedaços físicos, mas sim fragmentos de energia, flutuando no ar como se estivessem se moldando em algo maior. A cada fragmento, eu sentia algo em mim mudar. Lembranças que eu não sabia que tinha começaram a emergir, flashes de imagens da minha vida, de momentos que jamais teria pensado que se lembraria. Mas não eram só minhas memórias. Eu vi rostos que não reconhecia, lugares que nunca estive, e uma sensação de que algo estava me observando. Eu não estava mais em controle. Estava sendo invadido por uma força que eu não podia entender. A luz, agora em pedaços flutuantes, formou uma figura no centro da sala. Era uma silhueta que eu não conseguia distinguir claramente, mas algo me dizia que essa figura era a chave para tudo. Quem é você? Eu perguntei, minha voz tremendo. A silhueta se iluminou e uma voz profunda e estranha respondeu: Eu sou o guardião. A figura à minha frente começou a se materializar lentamente, como se a luz estivesse ganhando forma. Sua silhueta era nebulosa no início, mas logo eu pude distinguir uma forma humana, envolta em uma aura intensa de brilho. O que me assustava, mas não era sua aparência, mas o que essa presença representava. Algo nela parecia incontestável, como se fosse o ápice de tudo o que eu já havia experimentado. Eu sou o guardião. A figura falou novamente, sua voz profunda quase ecoando em minha mente. Não havia raiva ou pressa em suas palavras, mas uma calma desconcertante, como se fosse alguém que tivesse visto o fim do mundo várias vezes. Eu guardo as respostas, e também os segredos. Aquelas palavras fizeram meu coração disparar. Respostas, segredos. O que ele estava dizendo? O que significava tudo isso? Segredos sobre o quê? Eu consegui perguntar, minha voz fraquejando. Sobre tudo que você pensou que sabia. A figura respondeu. Sobre o que é real. Sobre o que você acredita que aconteceu quando morreu. Eu engoli em seco. Como ele sabia disso? Como ele sabia o que eu estava pensando? O que estava acontecendo aqui? Estava eu realmente morto? Ou tudo isso era uma ilusão criada pela luz, por essa força desconhecida? O medo me tomou por inteiro, mas uma parte de mim queria saber a verdade. Você não está aqui por acaso.
O guardião continuou, suas palavras carregadas de um significado pesado. Você foi escolhido para entender o que está além da vida e da morte. Mas o preço que você pagará por isso é algo que você não pode compreender agora. Eu queria falar, protestar, mas as palavras morreram na minha garganta. Como eu poderia entender algo que nem mesmo ele parecia ser capaz de explicar? As palavras do guardião ficaram ecoando na minha mente como um trovão distante, enquanto eu tentava processar tudo o que ele havia dito. O preço que você pagará. O que ele quis dizer com isso? Eu sabia que havia algo mais, algo que eu não estava vendo, mas que estava prestes a ser revelado. O medo se instalou novamente, mas ao mesmo tempo, uma sensação de curiosidade me forçava a continuar. Você tem que escolher agora, a voz do guardião disse, interrompendo meus pensamentos. Você quer saber a verdade? Quer saber o que está acontecendo aqui? O que realmente existe depois da morte? Eu queria gritar, pedir explicações, mas eu estava paralisado pela magnitude da decisão. Como eu poderia entender tudo isso? Como eu poderia tomar uma decisão tão grande, tão final, sem saber o que me aguardava? Mas como eu posso saber o que é a verdade? Eu perguntei, minha voz baixa e trêmula. Como posso saber se o que você me diz é real? Se você é real? O guardião olhou para mim, seus olhos, ou onde deveriam estar os olhos, brilhando com uma luz intensa. Ele sorriu, mas não de uma forma amigável. Era um sorriso de alguém que sabia muito mais do que eu jamais entenderia. Você não precisa acreditar em mim, ele disse calmamente. Mas a verdade está aqui diante de você, esperando para ser descoberta. O preço, no entanto, é o que você terá que sacrificar para compreendê-la. Aquelas palavras me atingiram com força. Sacrificar o quê? A verdade, o que quer que fosse, não parecia valer a pena se eu tivesse que pagar um preço tão alto. Mas já era tarde demais. Eu já estava imerso nessa jornada. Eu fiquei em silêncio, olhando para o guardião, tentando entender as palavras dele, as implicações do que ele estava me oferecendo. A verdade, o que ele queria dizer com isso? Tudo parecia um jogo cruel, uma armadilha em que eu não sabia como sair. Mas algo dentro de mim, uma necessidade incontrolável, me fez desejar saber mais, me fez desejar entender o que estava acontecendo. Você vai escolher então? O guardião perguntou, sua voz calma, mas com um tom que sugeria que ele já sabia a resposta. Está pronto para o sacrifício? Eu olhei para ele, meu coração acelerando, sentindo o peso das palavras que ele acabara de dizer. O sacrifício. O que eu teria que perder para conhecer a verdade? Eu não sabia. Mas naquele momento percebi que não tinha escolha. Eu precisava saber. Sim, eu disse, minha voz saindo em um suspiro. Eu estou pronto. O guardião se aproximou de mim, sua presença imponente e tranquila ao mesmo tempo. Muito bem, ele disse, mas lembre-se, o que você descobre não pode ser desfeito. Você nunca mais será o mesmo. Está preparado para isso? Eu hesitei por um momento, mas antes que eu pudesse responder, ele levantou a mão e fez um gesto. A luz da esfera se intensificou, preenchendo a sala com uma energia tão densa que eu quase não conseguia respirar. Eu podia sentir meu corpo se arrepiando, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de perda começou a tomar conta de mim. A luz ficou ainda mais forte, e eu senti uma presença ao meu redor. Algo estava se desvelando, algo muito maior do que eu poderia entender. Eu estava prestes a descobrir a verdade, e pagar o preço por isso. A luz ao meu redor ficou tão intensa que minha visão ficou turva, como se estivesse sendo consumido por ela. Eu tentei olhar para o guardião, mas ele estava distorcido pela luminosidade. De repente, senti uma pressão imensa em meu peito, como se toda a energia do lugar estivesse se concentrando em mim. Não conseguia respirar direito, não conseguia pensar. Era como se o próprio espaço estivesse se fechando ao meu redor. Eu tentei me afastar, mas meus pés estavam presos ao chão. As memórias começaram a se agitar dentro de mim,
uma enxurrada de imagens e sentimentos que eu não conseguia processar. Eu via flashes de minha vida, mas não eram apenas minhas lembranças. Vi rostos distantes, pessoas que eu nunca conheci, lugares que nunca estive. O que estava acontecendo? Onde estava a minha realidade? Por que aquelas memórias estranhas estavam surgindo agora? Você não entende, o guardião falou de repente, sua voz se elevando como um trovão. Você foi escolhido, não para saber a verdade, mas para carregar as correntes da existência. O sacrifício não é o que você perderá, mas o que você carregará com você. Eu senti um vazio dentro de mim, uma sensação de algo que havia sido tirado, algo que eu nunca mais recuperaria. A luz começou a desaparecer, mas a pressão não. Eu estava sendo moldado, transformado em algo que não sabia se era humano. O que significava ser digno de conhecer a verdade? O que essa verdade estava me fazendo? A luz se foi e o guardião desapareceu, deixando-me sozinho, com a sensação de que algo em mim havia mudado para sempre. A sala agora estava vazia, e o que restava de mim era uma dúvida imensa. Você está pronto para ir? Daniel perguntou, sua voz suave, mas carregada de algo que eu não podia identificar. Eu estava parado no meio da sala vazia, o eco do que acontecera ainda ressoando na minha mente. As paredes de mármore, a luz que me envolvia, o guardião e suas palavras, tudo parecia ter sido uma ilusão, mas a sensação de perda era muito real. Algo dentro de mim tinha sido mudado, e eu não sabia se isso era bom ou ruim. Eu sentia que, de alguma forma, havia quebrado algo dentro de mim, como se minha própria essência tivesse sido tocada por aquilo que vi e vivi. Você está pronto para ir? A voz de Daniel me trouxe de volta à realidade. Eu olhei para ele, mas sua expressão estava vazia, como se ele fosse apenas uma figura sem emoções. Para onde estamos indo agora? Perguntei, minha voz abafada pela dúvida. Não sabia mais o que acreditar, nem se eu estava realmente de volta ao mundo real ou se ainda estava preso em algum lugar além da morte. Daniel me olhou por um momento, sua expressão sem vida. O que você viu não pode ser desfeito, agora você tem que lidar com isso. Eu queria questioná-lo, queria entender o que ele estava dizendo, mas algo em seu olhar me impediu. O que quer que ele estivesse me dizendo, aquilo parecia definitivo, como se ele estivesse me dando um ultimato sem palavras, me forçando a aceitar algo que eu não estava preparado para compreender. E então, como se ele tivesse lido meus pensamentos, ele apontou para uma porta à frente. Aquele é o próximo passo. O último. A luz que emanava de lá parecia distante, quase como uma esperança distante. Eu estava pronto para seguir, mas sabia que de alguma forma isso não iria acabar bem. O corredor se estreitava à medida que avançávamos. Cada passo que eu dava me fazia sentir mais desconfortável, como se estivesse caminhando para o desconhecido sem poder voltar atrás. O brilho das paredes refletia a luz fria e pura que parecia emanar do próprio ar, tornando o ambiente quase etéreo, mas de uma maneira sombria e inquietante. Eu olhei para Daniel, esperando uma explicação, mas ele continuava em silêncio, como se estivesse esperando por algo. Aonde estamos indo, Daniel? Eu perguntei finalmente, minha voz hesitante. Ele não respondeu de imediato, mas sua expressão era séria. Você vai entender logo. Ele parou em frente a uma grande porta de mármore que se destacava da parede. Seus olhos brilharam de forma estranha, como se ele estivesse prestes a revelar algo importante, mas não fosse o momento certo. Eu olhei para a porta, minha mente correndo para tentar entender o que estava por trás dela. O que está esperando por nós do outro lado? Eu insisti, sentindo uma pontada de medo começar a subir pela minha espinha. Não é o que você espera? Daniel respondeu, sua voz baixa e enigmática. Ele olhou para o céu, como se esperasse que algo acontecesse. É o que você precisa saber. Eu tentei processar suas palavras, mas, de alguma forma, tudo parecia mais confuso do que nunca. O que quer que estivesse do outro lado dessa porta era algo além do que eu estava preparado para enfrentar. Ele fez um gesto com a mão, como se me convidasse a seguir. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa.
Nada seria mais como antes. A porta de mármore se abriu lentamente, revelando o que parecia ser uma vasta sala iluminada por uma luz suave e difusa. Eu não podia distinguir os limites da sala, mas a sensação de que estávamos em um novo espaço era inconfundível. Eu olhei ao redor, mas não havia nada que me dissesse o que esperar. Apenas a sensação de que algo muito maior estava acontecendo. Entre, disse Daniel com uma calma assustadora, como se já soubesse o que viria. Você precisa ver isso. Eu hesitei por um momento, mas algo dentro de mim me impulsionou para a frente. Eu sabia que não podia voltar atrás. A sensação de que algo estava prestes a ser revelado me deixava nervoso, mas também me dava um estranho alívio. A verdade, por mais aterrorizante que fosse, parecia ser a única coisa que poderia dar sentido a tudo isso. À medida que entrávamos, a sala começou a se formar ao nosso redor. Paredes de cristal refletiam a luz, criando um ambiente irreal, como se estivéssemos dentro de um sonho. No centro da sala, uma mesa de mármore estava coberta com antigos documentos, mas o que me fez parar foi o que estava sobre ela. Uma esfera de luz pulsante como a que vi antes, mas agora ainda mais intensa. Você está prestes a ver o que está além do véu da realidade. Daniel falou com uma suavidade assustadora. Tudo o que você viu até agora, tudo o que você sentiu, está se conectando. E você vai entender que a verdade nunca foi o que você imaginou. Eu me aproximei da esfera sentindo meu corpo tremer. Eu sabia que ao tocá-la, minha vida, minha visão de tudo, mudaria para sempre. O medo se espalhou por minhas veias, mas algo dentro de mim dizia que eu estava pronto. A verdade seria minha, mas a que custo? Eu estiquei a mão em direção à esfera, hesitante, sentindo o calor pulsante que emanava dela. A luz parecia viva, vibrando com uma energia que eu não conseguia compreender. O medo e a curiosidade se misturavam dentro de mim, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de inevitabilidade. Eu não tinha escolha. Eu já estava imerso demais nessa jornada para voltar atrás. Quando meus dedos tocaram a superfície da esfera, uma onda de energia atravessou meu corpo. Eu senti como se estivesse sendo rasgado por dentro, como se tudo o que eu era estivesse sendo reescrito. Visões começaram a surgir diante dos meus olhos. Imagens do passado, momentos que eu nem lembrava mais, mas também cenas distorcidas, fragmentos de algo que eu nunca tinha vivido. O que estava acontecendo? Era como se a esfera estivesse mostrando uma versão alternativa da minha vida, uma versão que eu não conhecia, mas que de alguma forma parecia fazer parte de mim. Você tem que entender, Daniel disse, sua voz distante. A verdade é como uma espada de 2 gumes. Você está prestes a entender tudo, mas também vai perder algo muito importante de si mesmo. Eu não sabia o que ele queria dizer com isso, mas quando as imagens começaram a se intensificar, uma dor profunda se instalou no meu peito. Era como se algo estivesse sendo arrancado de mim, algo que eu não sabia que era tão essencial. A dor piorou, e eu caí de joelhos tentando suportar a pressão. O que estava acontecendo? Eu não conseguia mais distinguir a realidade da ilusão. As memórias se misturavam, e tudo parecia desmoronar ao meu redor.